Olá, olá, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui está tudo bem. Muito feliz, com muita gratidão a todos que voltam no Apegados, que contribuem com Apegados através do apoia.se/apegados, apoiam com a criação dos futuros episódios, apoiam esse projeto, acreditam nesse projeto, acreditam no meu trabalho. Então, eu só tenho a agradecer. Se você ainda não colabora, por favor, considere apoiar com esse projeto que é completamente independente e que é feito com muito amor, muita responsabilidade. Se esse é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo. E se você já faz parte da família, é bom demais ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos estar conversando, é um episódio curtinho, mas nós vamos estar conversando sobre uma técnica da psicologia cognitivo-comportamental que nós podemos colocar em prática com os nossos filhos e, mais importante ainda, conosco. Porque essa técnica ela vai funcionar bem para crianças acima de 6 anos, aí na segunda infância. E se você tem crianças ainda pequenininhas, você pode colocar em prática com você mesmo, né? Lindeza. E aí eu quero começar com uma provocação que eu ouvi de um psicólogo numa palestra, que ele estava falando sobre um método colaborativo e ele falou, nunca desperdice uma boa crise. E aí eu sei que, em outras maneiras, esse é um grande lema do Apegados, né? Não vamos fugir da raia, não vamos desperdiçar crises, porque elas nos ajudam a crescer, a refletir. Se você é um pai que está aqui no Apegados nos ouvindo, você está disposto a refletir. Refletir sobre os seus padrões, sobre o comportamento dos seus filhos. E isso, gente, é um fator crucial para a parentalidade respeitosa e consciente. Um dos pilares é nós podermos ter a capacidade de reflexão, de autorreflexão e refletir também sobre o comportamento dos nossos filhos. E aí, gente, essa frase que diz para nunca desperdiçarmos uma boa crise, ela parece um pouco contraintuitiva, né? Porque quem é que gosta de crise? Ninguém gosta de crise. A nossa vida já é muito caótica, chega de crise, não queremos crise. Mas ela vem de uma ideia muito poderosa, defendida por diversos especialistas dentro da psicologia, na psicologia do desenvolvimento, inclusive, de que os momentos difíceis, e aí trazendo aqui para a nossa comunidade, momentos difíceis com os nossos filhos são, na verdade, oportunidades preciosas para construir habilidades importantes para a vida, tanto nas crianças quanto em nós também. Então, são oportunidades de crescimento para a família. Em última instância, é isso que significa. Só que isso demanda que nós possamos entrar em um modo colaborativo. E aqui eu quero falar sobre o modelo da Lorena Sadella, que fala que perguntas são muito mais poderosas, inclusive, do que falar ou explicar o que fazer, né? Aquele blá, blá, blá que nós fazemos tanto enquanto os pais, que é dar uma lição e passar meia hora falando, que, na verdade, fazer perguntas é muito mais poderoso do que todo aquele blá, blá, blá que muitos de nós fazemos. E aí tem um modelo legal de perguntas que ela sugere em momentos de crise. E ela chama isso de você incorporar Sócrates. Fala muito dos estoicos, né? Então aqui nós vamos incorporar o Sócrates dentro da nossa comunicação com os nossos filhos. E aí, antes de falar do passo a passo, é válido dizer que existem sim perguntas ruins, como, por exemplo, o nosso filho está fazendo uma birra gigantesca para ir embora do parque, por exemplo, ou da festinha. Mesmo depois de ter passado muito tempo lá, não quer ir embora e começa a fazer um escândalo. E aí você vai e fala, o que você está fazendo? Que escândalo é esse? Para que isso? Tudo isso são perguntas que ela fala ruins, que não são construtivas. No modelo dela, as perguntas são mais ou menos assim, dentro do mesmo
da mesma situação. A criança tá lá chorando, fazendo mal birra porque não quer ir embora. E aí, ao invés de você fazer essas perguntas ruins, você diz: você parece muito chateado. Me diz o que é que significa para você quando eu digo que está na hora da gente ir embora. Lembrando que isso só funciona com crianças mais velhas, tá, gente? Crianças pequenas, na primeira infância e antes dos 6 anos, isso não vai rolar. Então, você pergunta: o que é que isso significa para você? Né? O que é que significa para você quando eu digo que está na hora da gente ir embora? E aí a criança, muito provavelmente, como ela está nesse estado reativo, ela vai dizer coisas do tipo: que você nunca me deixa brincar, né? Aquela vai logo pro dramático, negativo da coisa. Que você nunca me deixa brincar, que você é uma mãe horrível, que você é muito chata. E aí a mãe devolve com mais perguntas. Lembre, você agora é Sócrates. Então você devolve com mais perguntas. O que mais, filho, isso pode significar? E aí a criança ainda, como ela ainda está muito reativa, isso vai ajudando a parte menos emocional do cérebro dela, né? Quando você vai fazendo perguntas, vai engajando a parte do cérebro que é mais racional, menos emocional. Então começa a estabilizar um pouco mais. E aí você pode perguntar o que mais que isso pode significar. E aí a criança pode dizer que não vou ter mais amigos nunca mais, que eu nunca mais vou brincar, que vocês sabem, quem tem criança sabe como é o babado. É o drama. Nunca mais eu vou poder brincar, que eu vou perder uma perna, eu não vou poder correr mais com os meus amigos. Pense, dependendo do temperamento da criança, você vai encontrar coisas terríveis, né? Quando você faz essas perguntas. E aí, depois disso, a mãe, ouvindo muito calmamente, incorporada ali no Sócrates, ela diz: certo, se isso significa o que você está dizendo, né? Que, por exemplo, que eu nunca te deixo brincar, que você vai perder uma perna, que você não tem mais amigos, isso serve o seu propósito? Isso atende o seu objetivo de ficar aqui? E aí a criança vai pensar: não, né? Não serve o meu propósito. Pensar que a minha mãe é uma mãe horrível, que eu não tenho amigos, então por que eu tô aqui? Que eu vou perder uma perna, por que eu tô aqui no parquinho para brincar? Não serve o meu propósito, né? Então a criança pode dizer que não. E aí você pondera: então o que mais que isso pode significar? Você insiste nessa pergunta. E aí, eventualmente, a criança pode chegar a uma conclusão mais plausível, como, por exemplo, que a minha mãe está atenta ao horário de irmos para casa, porque eu ainda preciso jantar, tomar banho e dormir para que eu não fique rabugento no outro dia, ou que a gente precise sair do parquinho porque está ficando escuro e não é seguro a gente ficar aqui até mais tarde. E aí a mãe devolve com... A mãe não vai dizer: exatamente isso, né? Não. A mãe devolve com a mesma pergunta anterior, né? E isso serve o seu objetivo? Como você se sente ao pensar dessa forma? E aí a criança pode dizer: me sinto bem, me sinto feliz, sinto que minha mãe me ama, se preocupa comigo. E aí a mãe pode terminar a conversa dizendo: nós podemos ir com essa opção ao invés da primeira? E aí a criança diz: podemos. Então, fica tudo bem. É um processo, né, gente? É um processo. E eu posso, inclusive, deixar a sequência das perguntas aqui para vocês na descrição desse episódio. Mas essa é uma forma de treinar uma habilidade na psicologia que a gente chama de reavaliação cognitiva, que é uma estratégia psicológica usada para lidar e regular as emoções. Ela envolve mudar a forma como você pensa, que está ali muito rígida, né, sobre uma situação, para mudar para como você se sente em relação a ela. Então, mudar a forma como você pensa sobre uma situação para mudar a forma como você se sente em relação a ela. A gente faz muito isso aqui, essa reflexão, essa reavaliação cognitiva aqui no Apegados, quando eu digo que quando a gente para, olha, consegue olhar
as outras lentes que podem estar influenciando um comportamento dos nossos filhos, isso muda a maneira como nos relacionamos com isso, como nos sentimos em relação aos nossos filhos. Nos deixa muito mais abertos à possibilidade de cooperação, de ajuda, de respeito. Então, a reavaliação cognitiva nada mais é do que isso. Mudar a forma como você pensa primeiro sobre uma situação para mudar como você se sente em relação a ela. E aí, gente, em termos simples, em vez de reagir emocionalmente a alguma situação, né, assim, de imediato, você faz uma pausa e reinterpreta de uma forma mais positiva ou neutra sobre o que está acontecendo. É uma pausa e uma aceitação do momento como ele é, para que você possa fazer uma reavaliação, para que você se sinta diferente em relação ao que lhe acontece. Por exemplo, nós podemos usar o exemplo de uma criança que não quer ir para a escola. A nossa avaliação inicial é: meu Deus, ela está com preguiça fazendo drama, que saco, vai atrasar todo o meu dia. A reavaliação cognitiva nos convida a pensar: peraí, pode haver algo na escola que está deixando com que minha filha não queira ir para a escola, que deixa ela insegura e ansiosa. Isso já muda, né? Já muda a maneira como a gente olha para a situação. Não significa que, então tá, minha filha não vai para a escola. Não, mas muda a maneira como nós estamos pensando sobre isso, para que a gente possa investigar, mas só de fazer essa mudança de pensamento, a nossa emoção já equaliza, né? Já fica mais equilibrada. E aí, a nova resposta emocional que a gente encontra depois de fazer esse reajuste é preocupação empática e disposição para conversar e investigar o que está acontecendo. Exatamente isso. É isso que nós fazemos muito aqui, só que eu nunca tinha dado nome para a técnica específica. Por que que isso é tão importante, gente? Porque a reavaliação cognitiva ela é uma habilidade fundamental da inteligência emocional e está associada a menores níveis de ansiedade e depressão, melhor manejo do estresse e melhora a nossa capacidade de enfrentamento, fortalecendo aí habilidades de lidar com situações difíceis e desafiadoras de uma forma mais eficaz, mais proativa. Isso faz com que torne os nossos relacionamentos mais saudáveis, contribui para uma interação aí interpessoal mais positiva e um bem-estar psicológico, obviamente, né? Porque se a gente está conseguindo balancear essas emoções negativas com emoções mais neutras ou até mesmo positivas, isso vai ter um impacto imediato no nosso bem-estar psicológico. E aí, também uma melhor habilidade de resolução de problemas. Quem é que não precisa disso nos dias atuais? Todos nós precisamos. Ajuda a encarar as dificuldades com uma mentalidade mais positiva e proativa. E aí, como é que essa técnica ela funciona? A reavaliação cognitiva ela ajuda a pessoa a lidar com suas emoções por meio das seguintes etapas. E aí, a primeira etapa é identificação da situação, por exemplo, reconhecer o evento ou circunstância que gerou a resposta emocional. Meu filho não quer ir para a escola. Essa é a situação, identificar a situação. E aí a segunda etapa é análise da avaliação existente. Entender pensamentos e crenças atuais sobre essa situação. E isso é algo que nós conversamos demais aqui, né? Sempre que nós temos uma situação, um problema com os nossos filhos, é quase que imediato nós colocarmos todas as nossas crenças projetando para o futuro, muitas vezes, inclusive, catastróficas, em relação ao que nos acontece. Então, nosso filho não quer ir para a escola, ele vai ser um marginal, ele nunca vai se formar, ele é um preguiçoso, vai depender de mim para o resto da vida. Isso é uma crença. É uma crença, obviamente, estabelecida a partir da nossa história de vida. Não tem nada a ver com o nosso filho. É nossa crença. Então, nessa segunda etapa de análise e avaliação existente, é entender os nossos pensamentos e as nossas crenças atuais sobre essa situação. Entendam, não é o que
a situação está nos falando? É projeções, pensamentos que nós projetamos, que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. Então, essa é a segunda etapa. A terceira etapa é a reformulação da avaliação, que é mudar a forma de pensar sobre o ocorrido. Por exemplo, focando em aspectos diferentes ou considerando interpretações alternativas. Meu filho não está querendo ir para a escola, ou porque talvez ele esteja sofrendo bullying, ou porque ele está com mal-estar. Será que não seria o caso de investigar se ele está começando com uma virose? Ou se ele, né, se tem alguma coisa a mais acontecendo que faça com que ele não queira ir para a escola hoje. Então, é a reformulação da avaliação. E aí, a quarta etapa é o ajuste da resposta emocional, que é sentir uma nova resposta emocional, né, uma nova emoção mais leve, neutra ou positiva, como resultado da mudança na forma de interpretar a situação. Então, nós podemos usar isso com os nossos filhos, de novo, a partir de 6 anos de idade, e nós podemos sempre usar isso na nossa vida, nas nossas relações adultas, com os nossos filhos, com os nossos parceiros, com os seus colegas de trabalho. Então, de você poder fazer essa reavaliação cognitiva. E isso é muito, muito poderoso no que diz respeito ao relacionamento pai e filho. E se nós conseguirmos adaptar isso dentro da nossa comunicação com os nossos filhos, a partir dos 6 anos, desde que eles tenham a possibilidade de fazer esse exercício, melhor ainda. E se você tem um filho que não tem ainda essa capacidade cognitiva, mas você pode também fazer um modelo diferenciado dessa reavaliação cognitiva de outras formas. Por exemplo, a minha filha mesmo, antes, ela não tem ainda 6 anos, né? Mas 4, até 3, a gente conversava muito sobre resolução de problema, a gente conversa muito sobre resolução de problema. E muitas vezes, quando ela traz um problema, ao invés de fazer todo esse passo a passo, uma coisa que eu falo muito é: e qual seria uma outra opção? Por exemplo, quando ela chega dizendo: a fulana bateu em mim porque ela não gosta de mim. E aí eu percebo que esse é um pensamento muito rígido e limitante, que não gera frutos positivos para ela, né? Não serve um propósito dela pensar assim. E aí a maneira como eu posso ajudar é dizer: filha, qual seria uma outra opção? Se você pudesse pensar no porquê que a sua amiguinha te bateu, o que mais podia ser? Então, isso eu já faço com minha filha desde bem cedo. E você pode fazer isso também com os livros, lendo historinhas de personagem. Você pega um personagem que tá com a carinha triste e você faz essa brincadeira de: por que você acha que esse personagem tá triste? Aí a criança vai dizer: é porque a mamãe não tá com ele lá. E aí você diz: por que mais ele pode estar triste? E aí a criança vai falando, você também pode dar dicas, né? Você também pode produzir para ativar esse tipo de reflexão na criança. Será que é porque um amiguinho pegou a bicicleta dele e quebrou a bicicleta dele? Ou será que é porque ele queria muito um patins e ele não tem o patins? Você vai inventando para justamente ativar aí essa capacidade da criança de poder pensar em outras alternativas. Isso é extremamente importante para o resto da vida, de você poder fazer essa reavaliação cognitiva. Muitas vezes a gente não consegue tornar essa emoção inicial em uma emoção positiva, mas mesmo que isso não aconteça, é um treino importante. É um treino muito importante para que haja crescimento e eleve habilidades de enfrentamento e de resolução de problema, porque nós conseguimos resolver problemas de forma muito eficaz, muito mais, na verdade, eficaz quando estamos mais equilibrados, não é? É meio óbvio de pensar. É isso, gente. Episódio curtinho para falar sobre uma técnica da psicologia.
importante que nós usamos muito aqui. Então, se você gostou, escuta de novo para que você pense aí nas frases, na sequência, coloque em prática com seus filhos, coloque em prática no seu casamento, no seu trabalho. Comece a pensar que outras opções pode ser, que não seja essa tão rígida, tão limitante. E aí, eu quero só terminar com esse dado que vem da psicologia organizacional, inclusive, mas que muitos estudos foram avaliar líderes de grandes empresas e suas decisões, boas decisões e más decisões dentro das empresas. E aí esse estudo achou um fator em comum com os líderes que tomaram boas decisões, ou seja, bons líderes dessas organizações, né, dessas grandes empresas. E aí adivinha qual era? Os bons líderes consideram mais do que 2 respostas, mais do que 2 soluções. Eles consideram, no mínimo, 3. Ou seja, estamos com um problema na empresa, só pode ser isso. E aí a gente precisa consertar dessa maneira. Não. Isso levava os líderes a tomar péssimas decisões. O que os bons faziam era, eles consideravam 3 opções. Então, nós podemos consertar dessa maneira, nós podemos agir dessa maneira, dessa maneira e dessa maneira. Só de poder pensar de uma forma mais ampla, fazer esse trabalho cognitivo, de poder ampliar o seu leque de resoluções, dava mais estabilidade, efetividade e proatividade na hora de resolver o problema. Então, nós podemos trazer isso para a nossa vida pessoal. Nós podemos trazer esse dado para o nosso dia a dia. Considerar só uma forma de fazer as coisas, uma forma de resolver, uma forma de pensar, nós estaremos aí nos colocando muito, muito vulneráveis, muito mais próximos ao fracasso, né, a errar, a tomar uma decisão inefetiva, por exemplo, do que se nós começarmos a considerar outras opções. O que mais isso pode ser? De que outra forma eu posso resolver? E de que outra forma eu posso resolver? Então, é isso. Deixando aqui dicas práticas para elevar a nossa saúde mental, a nossa capacidade de resolução de problemas e a capacidade da nossa família, dos nossos filhos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio curtinho de hoje. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Enviem esse episódio para quem vocês acham que pode se beneficiar com essa mensagem hoje. Começar uma conversa, trocar ideias sobre situações, problemas que estão acontecendo na sua família, na sua empresa. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se você ainda não deu 5 estrelas, vai lá, dá. Compartilha, comenta, engaja para expandir a nossa mensagem, contribuir para o crescimento da Pegados. Eu agradeço imensamente a todos vocês que estão sempre aqui comigo. Um grande beijo. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.